Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal de Flutter. Meu nome é Paulo. Hoje daremos uma olhada aqui no Clean Architecture, né? Então aqui tem um documento no Medium do Drunk Code, né? Aqui que fez esse documento, que ele fala aqui, ó, Clean Architecture simplificado e um guia aqui, né? Vamos lá. Ele começa falando aqui, né? O que é Clean Architecture? Clean Architecture is a software design philosophy that emphasizes in the separation of concerns. Clean Architecture é um design de software, é uma filosofia de desenvolvimento de software que tem ênfase na separação das camadas, né? Separação das responsabilidades, concerns, né? Fazendo fácil, né? Aqui, ó. Making it easier to manage, né? Test and maintain complex software system. Então aqui ele já fala, ó, complex software systems, né? Facilitando o gerenciamento, testes e manutenção de sistema complexo. Já deixa bem claro aqui, ó, sistema complexos. Organiza o código em camadas. Cada camada contém a sua responsabilidade e dependências. É desenvolvido para ser independente de frameworks, interface de usuário, banco de dados e qualquer coisa que seja externa. Introdução. Clean Architecture introduced by Robert C. Martin, o famoso lá, o Uncle Bob, né? Foi introduzido pelo Uncle Bob. Uma filosofia que tal que ele repete, né? Vamos dar uma olhada aqui na lógica que ele, né, desse diagrama aqui que ele fez, né? Widgets. Então, você, desenvolvedor Flutter, já deve imaginar. Widgets fazem parte aqui da Presentation Layer, da parte de apresentação, que está mais exposto para o usuário. Tem o Logic Holder aqui, né, que seria ali um controller, né, do Change Notifier, por exemplo. Olha que legal, já está mostrando para você aqui como que você deveria fazer no Flutter. Né? Aqui a gente tem Use Case, que é a representação, a execução da regra de negócio, que faz parte da camada de domínio. A gente tem entities e repositories que podem estar na camada de domínio, tá? Toda essa parte aqui é da camada de domínio. Então, imagina comigo. O usuário clica no widget, faz parte da presentation, aí o evento vai para o Change Notifier, por exemplo, para o gerenciamento de estado, para um widget, para um controlador de gerenciamento de estado, e o gerenciamento de estado pede com que seja executada o use case, que é a regra de negócio que contém entities dentro dela. E ela pode conversar diretamente com os repositories, né? De forma abstrata, obviamente, você não pode saber a implementação de um repositor. Então tem bem aqui isso daqui, ó. O repositor contém models, né? Modelos que representam dados, nesse caso aqui. Então ele fala aqui, ó, essa é a camada de data, que contém implementações concretas de um repositor, que contém models e data source. Data source é acesso direto ao dado, ou, por exemplo, local, ou, por exemplo, na API. O repositor ele não executa lógica. Já o data source pode executar, por exemplo, um comando SQL, né? Ou ele pode ir na API e verificar o status do erro e transformar, fazer a adaptação do dado da API para uma classe do Dart, por exemplo. Aí, isso aqui é uma explicação já, visão minha, tá? Agora vamos falar aqui, né? Core Principles of Clean Architecture. Separation of Concerns. Separação de camadas, né? De conceitos aqui. Diferentes concerns. Por exemplo, ó, UI, User Interface, né, as telas. Business Logic, regras de negócio. Data Access, acesso a dados. São isoladas em diferentes camadas. Independência de frameworks. A lógica da sua aplicação não deve depender de frameworks externos. Isso aqui é muito complexo porque o framework de front-end já depende de framework. A sua Flutter já depende de um framework. Já depende, não tem como você escrever lá a sua regra de negócio, seu gerenciamento de estado que executa da regra de negócio sem depender do Flutter. Não faz sentido. Você pode, mas aí você pode escrever tudo em Dart bonitinho, sem depender em nada. E aí você, por exemplo, precisa copiar aquela regra de negócio de um aplicativo para o outro. Você consegue lá copiar o código e enviar o aplicativo para o outro, se você fizer corretamente. Making it easier to swap frameworks. Então aqui ele fala, ó, por exemplo, se lançar um outro framework em cima do Flutter, você consegue
recuperar a regra de negócio, a parte mais importante da sua aplicação, se você seguir o Clean Architecture, que ele tenta proteger o seu domínio de implementações externas. Tá? Testabilidade. A separação de conceitos aqui permite com que cada camada seja testada independentemente. Tá? Flexibilidade e manutenção. Organizando o código em camadas, o sistema pode se adaptar a mudanças facilmente. E a manutenção pode ser menos, gastar menos tempo. Pode ser menos difícil, né? Dependency Rule. A dependência deve apontar inward, para baixo. Towards the core of the application. Aqui, ó, igual ele fala aqui, ó. A dependência deve apontar para baixo. Change Notifier tem que depender do use case. O use case tem que depender do repositório. O repositório tem que depender do data source. Dessa forma, assim. Tá? Aqui, ó, ele fala aqui, né? Framework and drivers, interface adapters, business rules. Então, ele fala aqui, ó, flow dependencies. Então, a dependência vem de cima para baixo, ou se você preferir, da esquerda para a direita aqui, né? Já que as camadas também podem ser observadas da esquerda para a direita, tá? Layers of Clean Architecture. É aqui que ele já começa a entrar e falar em camada. Camada. Ele não é sobre código, é sobre camada. Tá? Só um minutinho que tá vendo um sol aqui no meio. Então ele fala aqui, ó, quais que são as camadas? Data Layer, né? Então, no Data Layer, você consegue ter uma responsabilidade de lidar com coisas externas, com recursos externos, como database, web services e device sensors. Por exemplo, lá o sensor do celular, ou se for embarcado, algum tipo de sensor. Tá? E tem essas subdivisões aqui, ó. Data Sources contém classes responsáveis para fazer a busca de dados para diferentes sources, né, que seriam diferentes locais, como por exemplo, REST APIs, né, a gente conhece as APIs aí, local storage, share preferences e tal, acessar dado lá do local do celular lá, via MapString lá, da forma que você quiser, ou databases, banco de dados locais também aqui. No caso do Flutter, banco de dados locais, né? Geralmente você não acessa um banco de dados diretamente pelo Flutter, né? Geralmente você tem um banco de dados local. Eu estou sempre dando ênfase no caso do Flutter para tentar explicar para vocês. Models. Define um modelo de dado utilizado pela aplicação, entre a aplicação, através da aplicação. Então, o model, geralmente, ele está relacionado a um objeto que ele representa um dado, tá? Então, aqui, o repository, né? É uma abstração entre a camada de data source e data source ali, e ele consegue acessar o dado, né? De gerenciar o dado. Aqui já discordo um pouco, né? Porque o repository ele não gerencia o dado, ele somente executa ali, ele só perde, ele não faz lógica ali, né? Domain Layer. A camada de domínio contém o Core Business Logic and Rules of the Application, que seria a regra de negócio central da nossa aplicação e as regras de negócio, né? Rules da aplicação, Rules of the Application. Tá? Toda a regra de negócio e toda a regra de aplicação está dentro do Domain Layer. É independente de qualquer implementação externa e consiste nas subdivisões. Entidades. A entidade representa a sua regra de negócio com propriedades e comportamentos. Caso de uso, use case, contém a específica implementação da regra de negócio, né, e da business rules, né, a regra de negócio e a regra de aplicação, orquestrando interactors between entities and data source. Então, ele consegue orquestrar, gerenciar o que ele precisa fazer ali. Por exemplo, eu preciso chamar um repository para buscar um dado, ou eu preciso chamar um outro repository. Quem decide isso vai ser esse cara. E ele consegue gerenciar também as entidades. Então, ele consegue criar os objetos de entidades, por exemplo, manipular eles, construir eles. Então, toda essa lógica
fica dentro do use case. E aqui a gente tem os repositories interfaces, que define as interfaces para os repositórios utilizados para acessar dados. Decoupling, né, que seria desacoplamento, que é um desacoplamento entre a camada de domínio e a camada de acesso a dados, acesso a recursos a dados aqui. Aqui ele fala do Presentation Layer. Presentation Layer is responsible for handling user interface logic and iterations. Então ele fala aqui, ó, a camada de representação de apresentação, né, Presentation Layer, é responsável por contato direto pelo usuário e a lógica de interação. Por exemplo, ele fala do block, né? O block, Business Logic Component, ele gerencia o estado e a regra de negócio. Já tem um problema bem aí, né? Bem aí já tem um problema no block, né? Já que ele gerencia a regra de negócio, o estado, ele já perdeu a responsabilidade única. Então, ele já faz mais de uma coisa, tá? Mas, tudo bem, geralmente os gerenciamentos de estado fazem realmente isso, de fazer mais de uma coisa, que é gerenciar o estado e executar a regra de negócio. No caso, ele fala que ele gerencia a regra de negócio, mas eu não acredito que ele gerencie a regra de negócio. Eu acredito que ele execute a regra de negócio. O use case contém a regra de negócio e o gerenciamento de estado executa. Imagine comigo que você tem que buscar uma lista de produto na hora que o usuário pedir. Clicou lá, eu quero a lista de produto. Imagine comigo o fluxo. O widget, o usuário clica lá no botão do widget, entra no evento de gerenciamento de estado, ele pede com que o use case seja executado para buscar os produtos para mim. Então ele executa a regra de negócio, os controladores, né? Eles não gerenciam a regra de negócio. Quem gerencia é o use case. Você pode tratar a execução da regra de negócio pelo retorno. Então vamos verificar se o retorno foi realmente uma lista de produto que foi buscada. Então sim, acaba que não tem como você fazer uma aplicação, um gerenciamento de estado, com que ele não saiba da regra de negócio. Obviamente ele tem que representar a execução da regra de negócio. Então ele fala aqui de pages, né, que são as nossas views, que são nossos widgets, tal, né, aqui no Flutter são widgets, né. Widgets, né, reusable components, reusable UI components. Widgets são componentes reutilizáveis que podem ser utilizadas entre páginas e telas. UI controllers handle user inputs and events, coordinating with blocks and other components to update UI. Então ele fala, os controladores, eles conseguem gerenciar os inputs e os eventos, e eles conseguem coordenar os blocos ali com outros componentes para gerenciar a tela. Então ele até fala, essa parte não é vertical, é horizontal, né? Ele tenta imaginar de forma horizontal um usuário aqui interagindo com o widget, né? E eu já discordo você colocar block aqui no meio. Eu acho que seria melhor colocar controller, tá? Então, o controller executa a regra de negócio, que faz aqui uma adaptação do modelo, e ele consegue chamar o repositório para acessar o dado de uma entidade, né? E aqui eu acho que ficou meio confundido isso aqui deveria ser um model, em vez de ser uma entidade aqui. Data layer novamente aqui, né? O data layer no Clean Architecture, no Flutter, né? E aí ele já começa a falar do Flutter, mas beleza, é mais voltado para o Flutter, de como isso aqui é implementado no Flutter. Lembrando que isso aqui não é feito para o Flutter. O Flutter utiliza muito, mas isso aqui é coisa de 20 anos, 30 anos atrás, entendeu? Que nem existia Flutter, né? O Clean Architecture no Flutter, o Data Layer é responsável para gerenciar os dados do aplicativo e prover dados para a Domain Layer, né? Tipicalmente utilizado como repositories ou data sources, né? E ele gerencia models ou entities e data mappers, né? Ou seja, a gente precisa de mappers para adapters para poder transformar os nossos dados entre camadas. Cada um desses componentes tem uma individualidade que faz com que o dado seja recuperado, processado e seja
disponível para os outros dados, né? E manter mais limpo e organizado. Subpartes do data layer e suas funções. As funções do data layers, eles agem como intermediários entre a camada de domínio e os data source, remote ou local, né? Então, os repositórios, eles podem acessar ou APIs externas ou dados locais, no caso do Flutter, ou até mesmo o local storage do celular. Tá? Example E, user repository might have methods like getUserById, ou seja, um repositório de usuário pode ter métodos como pegar o usuário por ID ou criar o usuário. O Domain Repository Interface, que está definido na interface de domínio, ele tem essas implementações abstratas aqui, ó. Esse cara, ele está na camada de domínio, porque ele precisa interagir pela camada de domínio, mas sem com que a gente saiba as implementações externas. E aqui a gente tem a camada de data, em que há a implementação desse cara aqui. Né? Então, o User Repository Implementation, ele implementa uma interface que vem lá da camada de domínio. Já que a camada de domínio precisa saber que existe esse cara, mas ele não sabe como é implementado. Então, a gente, com interfaces, com classes abstratas no Flutter, a gente consegue separar a visualização entre uma camada e outra. Então, a gente sabe que o repository contém esses métodos, mas a gente não sabe como eles são implementados, já que na maioria das vezes eles vão precisar de um pacote, eles vão precisar de implementação externa. Então, a gente funciona como forma de adaptação de camada. Então, uma camada conversa com a outra via adaptação. No caso do Flutter, é via classe abstrata. E aí começa a entrar algumas coisas do Solid, como, por exemplo, o Dependency Inversion Principle, né? Como um controle de inversão de dependência, tá? Então, por exemplo, a gente envia somente a interface lá para dentro e a gente não precisa saber o que código foi implementado. E caso, por exemplo, mude a API, o endpoint da API, mude alguma coisa externa, para o domínio isso não mudou nada, entendeu? Então, realmente o Clean Architecture é para proteger o domínio da sua aplicação baseado em camadas. E em estrutura de pastas aqui também, ele sugere estrutura de pastas. Então vamos passar aqui, ó, ele fala do Data Source, Abstract Data Source. O Abstract Data Source também, ele pode ser uma classe abstrata, tá? Que ele vai interagir com um repository aqui, ó, Fruit Data Type, Fetch Data. E aí depois a gente tem a implementação do Remote Data Source, dessa forma aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, mas a definição de model, então vamos lá, muito importante a gente entender a definição de model aqui. Definição de model. Model, como dentro do seu data layer, representa a estrutura de data que está sendo transferida entre vários componentes. Então, o model ele não está relacionado diretamente à regra de negócio, mas sim a uma estrutura de dados que pode ser transferida na sua aplicação. Ele age como containers de dados que contém informação que pode ser recuperada pelos data sources e transformado para processamento e passado em diferentes layers da sua aplicação. Models are often closely related to entities in the domain layer, but might include additional properties or methods tailored to the data layer's needs. Ele fala aqui, ó, os models podem serem fechados, podem estar bem próximos aqui, né? Desculpa. Os models podem estar bem próximos aos entities na camada de domínio, mas ele pode conter propriedades adicionais ou métodos que se relacionam com com a camada de data ali, né? O data source, o repository. Purpose, né? Que seria por que ele existe, né? Models encapsulate the data retrieved from data sources, such as database, APIs and local storage. Os models contêm dados que foram recuperados de data sources, como databases, como APIs ou local storage. Ele provê uma estrutura de representação do dado, permitindo a manipulação e transformação dentro da camada de data. Models abstract away the details of the storage and retrievals, né?
Então, os models, ele abstrai os detalhes das camadas do data storage e recuperação, provando uma interface limpa. Então, ele consegue, dentro dele, fazer, por exemplo, o from map, o to.json e tal. Isso, executar um método, um factor, ele pode, ele mesmo se instanciar, né, de forma ali, um factor, por exemplo, né, ele pode se autofabricar. Então, aqui é a resposta C. Dentro do model posso ter o from JSON, to JSON, copy with? Pode ter tudo. Tá, no entity também pode. Tá. Então, sim. Então, será que ele é imutável? A gente ainda não tem a resposta sobre isso, né? Aparentemente, ele pode ser mutável, né? Um model. Models, tipicamente, são um espelho da estrutura de dados que está sendo recuperado, com propriedades que representam diferentes atributos ou campos. My include constructor for initializing instance from raw data. Por exemplo, aqui aquela resposta que eu falei para você do JSON. Ele pode ter lá o from JSON, to JSON, o que você precisar. Lembrando que aqui são as características de um model. O model anteriormente implementa métodos para serialização e tal. É a mesma coisa, né? Por exemplo, se você precisar acessar o banco de dados, você pode ter o from map, to JSON, from JSON e vários outros métodos com que façam que aquela adaptação de dados. Responsabilidade, transformação de dados. Facilita a conversa de dados brutos para data sources em objetos estruturados que podem ser processados pela aplicação. Validação, olha que legal. Então, os models podem conter validação de lógica, uma lógica de validação para que a gente consiga ter certeza de que o dado está consistente antes de ser processado. Data serialization e deserialization. Models podem ter conversão de data entre memória e externo formato. Novamente aqui ele falando, olha, se o seu banco de dados precisa transformar tal coisa, o model consegue adaptar isso para você. Se a sua resposta é uma string, um JSON, qualquer tipo de coisa, o model pode fazer isso para você. Então aqui tem um exemplo do use do model. Aqui está a resposta para você que sempre procurou o que é um model. Tá? Então aqui está esse caso. Nesse exemplo, o user model representa uma propriedade, aqui ele fala aqui, né? Um ID, nome e e-mail. E aqui tem um from JSON que pega um map string dynamic e recupera. Então, por exemplo, e é um factor, né? Lembrando que o factor, ele autofabrica. Ele é uma factor vem de fábrica. Então, esse método factor, ele userModel.fromJSON, ele fabrica esse objeto a partir de um método, né? E esse daqui é um método. E a gente recebe um JSON que vem da API e a gente consegue transformar ele no model. Integração, e essa parte aqui, beleza, todo desenvolvedor Flutter conhece, né? Integração com o data layer. Models são utilizados como data sources para... eles são utilizados pelos data sources para representar o dado recuperado pelos recursos externos. E ele pode ser transformado em domain entities by data mappers. Olha que legal. Aí ele já está introduzindo os mappers, que eu pessoalmente utilizo muito, que é o seguinte, o que é um mapper? É um mapeamento de uma entidade para outra, de um objeto para outro. Por exemplo, lá no domain, a gente sabe com que o domain não quer saber se o model existe. Ele quer saber se o repository existe. Como que a gente vai fazer essa transferência? Né? A gente tem um entity, a gente tem um model. No meio deles vai ter um mapper, que você pode chamar como você quiser. O mapper ou o adapter, ou o nome que você quiser lá. Que ele vai fazer o seguinte, ele vai ser o meio entre o mapper, o entity e o model, e ele vai pegar o entity e ele vai transformar em model. O model vai transformar em entity para que você consiga enviar o dado para baixo ou para cima, ou igual no exemplo do client architecture, para a esquerda ou para a direita. Então, uma entidade não sabe diretamente com que um model existe e nem ao contrário. Tá? Então, a gente utiliza um mapper. Quer dizer, né? Vou voltar um pouco. Na verdade, o model ele pode saber que a entidade existe, mas a entity não pode saber com que um model existe, tá? Já que é assim a injeção da dependência. Domain layer, né? Subpartes do domain layer aqui. Voltando, pulando um pouquinho aqui, né? No Clean Architecture, a camada de domínio representa o núcleo da sua aplicação, contendo a regra de negócio
e as regras de dependência de qualquer coisa externa. Por exemplo, as interfaces, né? As classes abstratas, né? Ele encapsula entities e use cases. Lembra que use cases são interactors, né? São interadores, eles executam, né? E repositories. Subpartes da regra de negócio e suas funcionalidades. Então, nós temos aqui o núcleo da nossa aplicação, tá? Aqui a gente tem use case, tá bonitinho. Característica, plain Dart classes. Olha isso. Não tem nenhuma implementação de package, nem de Flutter, nem de widget, de nada. São implementações puras do Dart. No dia que eu descobri isso daqui, eu fiquei maluco. Falei, cara, então você escreve a regra de negócio somente com classes do Dart. Se, por exemplo, você precisa fazer alguma coisa com um arquivo, por exemplo, que ele é externo, alguma lógica em cima de arquivo, salvar arquivo, ler alguma coisa que seja externo, acessar a câmera que seja externa, você vai precisar de adaptar isso para que o use case, a sua regra de negócio, ele não contenha nada externo, somente classes do Dart, né? Então imagina comigo, você precisa executar uma regra de negócio em cima de arquivos que vêm de forma externa. Você vai precisar adaptar isso para que o seu use case, a sua regra de negócio não precise saber qual que é o package que é utilizado lá para tirar a foto, ou o que o package retorna quando você tira uma foto. E você não pode, por exemplo, lá da sua view, enviar para dentro um arquivo que depende de um package, por exemplo, né? Então você vai precisar de um mapper, um adapter, de alguma coisa para que a sua regra de negócio ela contenha somente coisa do Dart, não pode ter coisa externa. Ele fala aqui, ó, plain Dart classes. Entities são tipicamente definidas como plain Dart classes, sem nenhuma dependência de frameworks ou bibliotecas externas. Data and behavior, né? Dados e comportamentos. Né? Entities encapsulate both data, atributos e properties, né? Ele contém ambos, atributos e propriedades, e comportamentos, métodos ou funções, relevantes para o domínio com que ele representa. Imutabilidade ou mutabilidade. Entities que podem ser imutáveis ou imutáveis, dependendo do requerimento da sua aplicação. Então ele fala aqui, ó, essa é uma entidade imutável, já que esse cara aqui, todo mundo é final, uma vez instanciado, essas propriedades não podem ser mudadas, né? Entities geralmente têm uma identidade única que distingue ela das outras entidades. Por exemplo, nesse caso tem um ID, né? Vamos lá, voltar aqui para baixo. Vantagens, isolação de regras de negócio. Qual que é a vantagem de você desenvolver um domínio totalmente desacoplado? Isolação de regras de negócio. Entidades encapsulam a regra de negócio e regras associadas com os objetos de aplicação. Interação com use cases. Então, o use case pode interagir com a nossa entidade. Então, isso quer dizer que o use case recebe uma entidade. Será que é isso? Vamos ver aqui. Testabilidade, né? Testabilidade. Entidades são independentes de qualquer coisa de dependência, fazendo ela mais fácil de ser testada. Flexibilidade e evolvabilidade, né? Envolvimento, né? Entidades provêm uma flexibilidade e um Evolvable Foundation, né? Envolvimento da fundação, que eu não vou saber traduzir isso, né? Permitindo mudanças à regra de negócio sem impactar outras camadas. Clean Architecture promove a separação de conceitos e das dependências, no qual os estados na inner layers, né? Não sei traduzir isso daqui também, não dependem de outras layers, né? Inner seria interno e outer seria externo, né? Alguma coisa do tipo assim, né? Então aqui tem a definição dos use cases. Representa tarefas específicas ou ações que a aplicação tem que performar. É aqui que eu entro, que eu já vou reclamar aqui disso daqui. Eu tô cansado de tanto de projeto que tem um arquivo com um use case dentro dele, com o método call ou execute, que tem 20 injeção de dependência, sei lá, 10 injeção de dependência, 2 injeção de dependência, para executar uma linha. Cara, é sério isso? O que eu faço nesse caso? Eu crio uma classe de domínio, que eu chamo ela ou de service ou de logic,
ou de domain, e todo o contexto de regra de negócio fica dentro dessa classe, em vez de eu sair modificando, criando uma classe para cada ação que meu aplicativo funcionar. Um exemplo, vou dar um exemplo muito simples para você de como que eu penso isso. Se você seguir isso aqui totalmente à risca, vai pedir com que você crie lá. Você precisa fazer uma ação para login, uma ação para logout, uma ação para register, uma ação para deletar o unregister, né? Para remover o seu registro. Tudo isso faz parte da autenticação, digamos assim. Né? Você pode separar, mas vamos imaginar que essas 4 funcionalidades fazem parte da autenticação. Todas elas dependem do mesmo repository do data source, já que eles vão acessar a mesma parte da API. Então, se você criar 4 arquivos para cada um deles executar separadamente, você vai ter uma injeção de dependência para cada arquivo. Na minha visão hoje, como desenvolvedor Flutter, eu não faço isso. Eu sei que o pessoal faz, mas eu não faço isso. Eu crio um arquivo que contém toda a regra de negócio, toda a execução da regra de negócio, contém os 4 métodos login, logout, unregister, create account register lá, por exemplo. Ele vai ser só um arquivo que ele contém a injeção de dependência do repository e ele executa 4 métodos separados. Isso facilita muito para mim, no meu caso. Eu não vou sair criando por aí 4 arquivos. Os 4 deles vai ter uma injeção de dependência. Eu vou ter que ir lá no meu Service Locator lá e colocar os 4 arquivos, injetar os 4, buscar as 4 dependências. Para mim não faz sentido isso. Esses dias eu recebi um feedback falando, olha, Paulo, é que você talvez não trabalhe numa equipe muito grande, né? E que você talvez nunca teve o BO de ter que várias pessoas mexer no mesmo arquivo, né? E talvez quando você usa o use case em arquivo único, que executa somente uma vez, ali somente um método, talvez você, em equipes grandes, facilite não gerar conflitos na hora de mexer com código. Perfeito. O meu caso não é esse, né? Ainda, né? Espero que seja no futuro, tá? Espero que no futuro eu trabalhe em empresas gigantes ali que contém vários desenvolvedores Flutter. Hoje ainda eu não desenvolvo com muitas pessoas, né? Então, eu acabo criando o arquivo que representa a regra de negócio e esse arquivo, ele contém todos os métodos, igual é no .NET. Já que eu vim no .NET, lá no C Sharp, geralmente você tem um arquivo de domínio lá e ele executa toda a regra de negócio dentro dele. Tá? Implementação dos use cases no Flutter. Aqui, ó, ele pede para você utilizar uma classe de use case, né? E ele pede com que você tenha o output e o input e o output dessa classe. Ele contém a injeção de dependência, né? Inversão de controle aqui de principal de dependência. E ele tem as classes de interactors. E aqui ele overengineering. Na minha opinião, overengineering. Uma classe abstrata de use case que pede o input que seja o success type e peça aqui o output, né? Eu não sei, na verdade, qual que é o aqui, né? Deve ser o output, aqui deve ser o input. Deve ser, né? Aqui é um future either, ou seja, ele pode retornar uma failure ou ele pode retornar um sucesso. Eu já uso o result dart para mim, que é melhor, em vez de fazer isso daqui, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa. E o método call, que quando você executa a classe e passa lá, né? Você instancia a classe e executa ela, ele executa esse método call. Essa aqui é os parâmetros, no params, né? Então você executa esse cara. Login use case, vamos lá, user login. Esse cara deveria já tá com o nome errado aqui, tá? Já tá com o nome errado aqui, deveria ser user login use case, né? Implementa o use case que ele retorna aqui um usuário, né? Ou é o input, né? É um usuário e o output é os parâmetros, né? Então vamos lá. Ó, e aí aqui é a injeção de dependência, qual ele fala. E aqui é o que ele retorna. Ele retorna ou, aqui o either seria o ou, né? Talvez ele retorne uma falha ou talvez ele retorne um usuário. E aqui é os parâmetros, né? Aqui é a execução. Então, cara, na minha opinião, como desenvolvedor Flutter já há algum tempo, não vale a pena eu criar um arquivo para ter uma injeção de dependência para executar uma linha. Dessa forma aqui.
Na minha opinião, você pode fazer aí e achar lindo, absurdamente lindo, mas eu não faço, tá? Dessa forma aqui também, ó, o outro use case somente para pegar o usuário. Então pense comigo, tudo isso daqui faz parte do mesmo contexto. Por que eu não crio uma classe, por exemplo, de user domain, ou user service, ou user logic, por exemplo, o user business logic? Eu posso fazer isso e colocar todo mundo junto, não tem problema. E ainda recupera aqui, né? Tá vendo que, lembra que eu falei para vocês, ó, of user repository? Já que todos eles vão ler do mesmo repository, eu coloco tudo junto, tá? Então, domain layer repository. Da mesma forma que foi feito aqui, eu poderia fazer com o use case. Eu posso fazer com uma domain. Essa classe poderia chamar auth domain, auth logic, auth service, em que ele tenha todos esses métodos, que tenha todo, por exemplo, ó, esse carinha aqui, ele passaria a se chamar get user, né? Esse carinha passaria, esse daqui, ó, passaria a se chamar que tá bem ruim o nome aqui, não dá nem pra saber o que esse cara faz, né? Eu sei que ele retorna um usuário, é um login, né? Então, seria chamado login, né? Então, a gente juntaria tudo num arquivo só, né? E faria uma classe grande que tem tudo isso, né? É claro que você pode usar técnicas para ir estendendo essa classe de outras classes, né? Lá naquele negócio lá do substituição de Liskov, não tô lembrado lá do Solid, né? E aqui tem as características. Ele tem abstrações do repositório. Ele tem single source of truth. Então ele fala aqui, ó, que provém uma centralização da localização de managing data. Qual que é o problema disso daqui? Isso daqui é quando se trata de acesso externo. Você está modelando o seu use case para acessar dados. Nem sempre você quer acessar dados. Às vezes você quer fazer um cálculo. E isso precisa estar no mesmo arquivo. Se você colocar em arquivo separado, você vai ficar maluco. Imagine que você tem vários cálculos matemáticos e você tem funções. Isso faz parte da regra de negócio, certo? O meu aplicativo precisa fazer cálculo. Faz parte da regra de negócio. Imagine que você precisa ter todas as funções separadas. E você tem 20 funções para fazer um cálculo. Você vai criar um arquivo para cada função? Não entra na minha cabeça isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive que fazer isso. Então, eu criei uma classe. Então, por exemplo, você vai criar uma função, e aí você vai ter um arquivo de lógica, uma classe de lógica, que ele vai ter mathlogic, por exemplo. Ele vai ter lá função de primeiro grau, função de segundo grau, e aí você vai ter outras funções matemáticas, e uma necessita da outra. Uma necessita da outra. Eles são do mesmo contexto, então não vou fazer injeção de dependência, já que eles são do mesmo contexto, certo? Se eles fossem de contexto separado, eu faria injeções de dependência. Eu inverteria a independência, né? Então, ó, encapsulamento da regra de negócio e promoção de testabilidade. Então, ó, tem vários exemplos aqui. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Por que não fazer isso daqui também com a regra de negócio? A regra de negócio é uma só? Alguém, né? Se alguém souber, né? Por que acontece isso, vocês me expliquem aí que eu preciso ser convencido disso, tá? Aqui ele fala aqui um pouco de data binding, mecanismo de data binding para sincronizar aqui a tela, provider riverpod ou set state, né? Isso daqui eu já discordo, não sei de quando é isso, mas provider aqui, né? Provider é bom em alguns contextos, riverpod tem alguns problemas ali de você depender demais dele para fazer. Ele pega um consumer que teoricamente seria um stateless widget, mas aí você olha dentro dele, ele estende um stateful widget. Ou set state, geralmente o pessoal já não está mais gerenciando o estado com set state, né? Mas tá aí, né? Two-way data binding, né? Dependendo de algum framework ali, de automaticamente você ter aqui uma reatividade. Esse two-way data binding é mais para reatividade, né? Injeção de dependência, injeção de dependência na camada de apresentação,
Aqui tem View Models. View Model no Flutter, o View Model é uma parte utilizada, é um common pattern, né, um design pattern utilizado para separar a lógica de negócio dos componentes, né? E os presenters, que são as alternativas, você pode usar o a presentation layer aqui, ó. Tem várias coisas aqui, ó, por exemplo, how to implementation, part of the navigation layer, a abstração de rotas, views, pode fazer abstração, você pode fazer abstração em rotas, você pode fazer abstração em navegação, você pode fazer abstração em gerenciamento de estado, você pode fazer abstração em injeção de dependência, que são dicas que eles estão fazendo aqui, né? Então, ó, tá cheio de coisinha legal aqui, que se você quiser dar uma olhada, mas, em resumo, é isso. O meu único, sobre a camada de apresentação, eu concordo, da forma que ele utiliza. Sobre a camada de apresentação na parte ali de controladores, eu concordo. O que eu não concordo só é o use case. Ainda, para mim, não faz sentido o use case. Já vi vários aplicativos com use case, já fiz também. Quando o aplicativo começa a ficar um pouco grande, é muito arquivo, não tem como, cara. É muito arquivo demais, né? E aí, pra mim, não tem nível. Fica pior pra mim, é melhor você colocar tudo num arquivo só. Essa é a única parte que eu discordo. Na parte de adaptação de dados, eu concordo. Na parte de mapeamento de dados, eu concordo. Na parte do que é uma entidade e o que é um modelo, eu concordo. Na parte do repository da classe abstrata, eu concordo. Na parte do data source, eu concordo. Só não concordo no use case. Para mim, eu não utilizaria. Mas, se você utiliza, você não está errado. É só uma questão de eu me adaptar ao meu contexto, tá? Isso aqui foi um pouco de... Isso daqui foi só um pouco de a gente tentar entender como utilizar o Clean Architecture no Flutter e para que serve cada parte, tá? Obrigado por assistirem e até a próxima.